Paz do Senhor, irmão. Essa é a aula, é a terceira parte da aula melhorando como pais, como filhos, né? Melhorando como avós. E hoje, antes de começar essa aula, eu tava ali lavando minha louça. Não repara não, tem uma roupinha na corda. Já fiz muitas coisas hoje, mas eu tava lavando a louça e Deus me lembrou que eu tinha que continuar gravando as aulas. E Deus me trouxe a lembrança, um filme que eu tava vendo. Eu sou ruim com o tempo, irmão, sou horrível. Então não sei se foi há um ano ou alguns meses, mas por aí eu estava vendo um filme onde aconteceu um incêndio dentro de casa, queimou tudo, né? E ali o pessoal, a equipe de investigação, mexendo lá em tudo, achou escrito no chão palavras torpe, dirigida a uma mulher, né? Então, algumas não chegava a ser palavrão, né? Alguns, uma hora o pessoal fala que é xingamento, a hora não é xingamento, mas para mim é xingamento essas palavras torpe dirigidas a uma mulher. Então começou a se achar que talvez fosse, eu não me lembro direito, fosse o marido, o irmão, uma coisa assim, né? Agredindo a mãe, a dona da casa e tal. E qual foi a surpresa no final do filme? Descobri que não foi o pai, o irmão, o avô, nem sei lá quem, mas uma criança, a criança da casa. Uma criança em torno de. Faz muito tempo, irmão, mas eu acho que a criança tinha ou 6 ou 8 anos de idade. Uma criança pequenininha. Ela tinha causado o incêndio e ela tinha escrito aquilo ali, né? E no final, o CSI pergunta para ela, né? Porque as palavras são agressivas, cheias de ódio, né? Dirigida a uma mulher. E ele pergunta a essa criança. E a criança ela fala que são, são as palavras que o pai dela fala com a mãe dela. Então eu entendo isso que enquanto os adultos estão se xingando, se estapeando, brigando, crianças estão aprendendo ali a falar, a andar, então haver uma formação de caráter a partir do momento que elas estão vendo aquilo ali. Então não coloque no teu coração, palavra torpe é uma palavra que desagrada aos ouvidos, é uma palavra de bullying, de depreciação, que coloca pessoas para baixo. Palavrão sim, tem gente que diz que não é palavrão sim, entendeu? Então toda palavra que coloca uma pessoa para baixo, que denigre a imagem de outra pessoa, isso é uma palavra torpe. Não coloque isso na sua vida, não coloque isso na sua casa, amém? Essa é a terceira parte da aula, melhorando como pai, como mãe, como filhos, como avós, amém? É a aula 14, amém? Essa aula, eu estava tentando lembrar onde terminei acho que com o testemunho do meu primo Silvio, e eu gostaria de dar agora o testemunho do meu esposo, meu marido João. Quando eu me casei, eu não sabia, né? A gente namorou, mas namoramos pouco tempo, casamos no cartório, irmão. Tô falando tanto que eu e o João vamos nos casar, que as pessoas estão pensando que não somos casados sim. Mas a bobona aqui falou que estava velha demais para casar na igreja. E agora tô orando a Deus para dar uma condições, nem que seja, não precisa. Bobona de novo não quer festão. Não é que eu queira festão, se Deus der condições de festão, amém. Mas pelo menos fazer um almocinho na família só para simbolizar, para abençoar o meu casamento na igreja, amém? E quando eu me casei com o João, meu guarda-roupa estava muito ruim. E o João ele quis comprar um guarda-roupa novo. O que isso tem a ver com curso de casais e família, melhorando como pai, como marido, como filho, como pessoa? Calma. E ele quis comprar um guarda-roupa. Eu falei, pô, amor, não adianta comprar um guarda-roupa. Todo mês de janeiro, mês de dezembro, mais ou menos, eu compro. Só que quando vem as chuvas de janeiro, fevereiro, entra água aqui dentro. Aqui, eu moro próximo ao rio, irmão. A água entrava aqui dentro, destruía tudo. Né? E eu falei, pô, o que eu queria era suspender o chão. Eu tava orando já a Deus. E eu oro, é minha oração, meu jeito de orar, irmão. Graças a Deus, Deus tem me honrado. Eu andava na rua, toda vez que eu via um entulho, né, entulho limpo,
Eu falava, ah, Senhor, joga esse entulho no meio da minha sala, joga esse entulho nos meus quartos, joga esse entulho na minha cozinha, no meu banheiro, no meu quintal. Né? Então era uma oração que eu estava fazendo, porque eu sabia que eu tinha que suspender o meu chão um tanto assim, mais ou menos, para eu poder dormir com tranquilidade. Porque às vezes eu acordava, eu até falava, brincava com Deus, eu falei assim, são 2 horas da manhã. Eu sei que o Senhor quer que eu ore, mas caramba, Deus, eu não consigo dormir chovendo com medo da água entrar. E o meu marido falou assim, Márcia, mas isso custa muito dinheiro, um pedreiro para suspender a casa toda e o quintal vai ser muito caro, né? E para a glória de Deus, meu marido é muito trabalhador. E um dia eu acordei de manhã, ele tinha ido trabalhar, me disse para esperar o caminhão. E eu acordei de manhã com o caminhão na porta, descarregando areia, terra, cimento, piso, um piso que eu tinha. E os vizinhos aqui conhecem meu esposo porque os vizinhos fazendo obra, quebravam a casa, botavam entulho na porta, meu marido pegava um carrinho e ia lá buscar um entulho. Meu marido entulhou todos os quartos, irmãos, botou entulho em todos os quartos. Eu dei a ideia de botar um tijolo e tal. E ali eu comecei a conversar com ele. Botou piso, suspendeu a casa, suspendeu o quintal. E eu fui e falei, João, você é pedreiro? Você já trabalhou como pedreiro? Porque ficou bom. Ficou tão bom que quando ele ficou desempregado, ele começou a fazer uns biscates aqui, cobrando baratinho pros vizinhos, né? Já era um troco para dentro de casa. E eu falei, você era pedreiro? Aí ele me falou que o pai dele, o seu Carlos, meu sogro, que eu não cheguei a conhecer, né? Quando eu me casei com ele, o pai dele já tinha morrido. Ele pegava os mais velhos e levava para o trabalho. Seu Carlos era pedreiro e levava os filhos e ensinava, botava para virar uma massa, botar um piso nas coisas, né? E olhando também um pouco no YouTube alguma coisa, porque ele nunca tinha botado um piso, ele aprendeu no YouTube. Agradeço ao pessoal que bota vídeo aí no YouTube para ensinar. Mas isso me fez parar e refletir o quanto é importante um pai, uma mãe na vida de uma criança para ensinar a formação de caráter, né? Se o meu marido ficou desempregado e conseguiu ganhar um troco, né? Não chegou a faltar nada, aqui em casa teve dia que ficou meio apertado, mas não chegou a faltar. Meu marido fazendo biscate, foi porque o pai dele ensinou, então ele estava sempre embolsando uma casa, pintando, botando um piso. Eletricidade não é muita área dele não, fico com medo, mas ele sabe botar uma tomada, alguma coisa, porque o pai dele ensinou. Então é muito importante que aquilo que a gente tem de melhor, nós venhamos a passar pro nosso filho. Aquelas receitas de bolo, sabe, que a gente não quer dizer o segredo, é para passar para os filhos, e isso é hoje, porque amanhã Jesus pode voltar e nos levar. Porque Jesus volta no particular, pode vir no particular, então tem que mostrar isso hoje. Amém? Agora, outro assunto também que vem falar que durante a Primeira Guerra Mundial, os homens foram convocados para ir para a guerra, então as empresas, as fábricas, elas ficaram sem funcionários, porque só trabalhava o homem, a mulher ficava em casa, né, e o homem trabalhava. Então, os homens foram para a guerra, né, só ficavam os velhos, crianças, não era para trabalhar um velho, né, alguns talvez até trabalhassem, mas a maioria não, e nem as crianças. Então, as fábricas ficaram precisando, né, de operários, e as mulheres passando necessidade com seus filhos em casa. Então, as mulheres, né, se uniram, para você ver o poder da união, e começaram a ir se oferecer para trabalhar no lugar dos seus maridos. E vestiam, né, a roupa, o uniforme de seus maridos, que então foi a primeira vez que uma mulher usou uma calça comprida, né? Vamos dizer assim, porque o uniforme era calça comprida. Então as mulheres começaram a usar o uniforme do seu esposo, que era uma calça comprida. Amém? Que isso fique bem claro para poder entender que Jesus andava de vestido. Jesus e seus discípulos andavam de vestido. E como foi que a mulher vestiu uma calça comprida? Para ir à luta, para botar comida dentro de casa, para pagar suas contas. Amém? E depois, mesmo depois da guerra, né, os maridos voltando, o mundo estava em caos, estava tudo destruído, a China, né? Você vê, até hoje eles comem cachorro, comem barata, essas coisas, porque houve fome. Então,
a maioria dos países, né, que foi, a guerra é mundial, ou seja, abrange todos os países, ficou um caos. Então, mesmo voltando, muitos maridos não voltaram, né? Então a esposa continuou, a mulher continuou trabalhando como operária. Não estou falando de movimento feminista, porque se você ler a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar um Deus a favor do feminismo. Deus não é feminista, mas também Deus não é machista. Você não vê de Gênesis, Apocalipse Deus sendo machista. Ou seja, o feminismo e machismo não vem da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é ser justo. E o nosso Deus é muito, muito, muito justo. Não existe outro justo como ele. Tanto que um dos nomes de Deus é o justo. Porque só ele consegue ser tão justo. Amém? Então ele é a favor da mulher quando ela está certa, a favor do homem quando ele está certo. Quando não está certo, Deus repreende ao filho que ama normalmente. Não tem a ver com... Ele não briga com a mulher por ela ser mulher ou com o homem por ser homem. Ele briga com a pessoa por ser pessoa, está errado. Ele repreende. Amém? Ele corrige. Então, veio... Por que eu estou falando isso? Por que, irmã Márcia, você está falando, entrando nesse assunto? Eu não gosto quando toca nesse assunto. De mulher usando calça comprida. Não fala nisso não. Para que se entenda algumas situações que eu, como pastora, e muito antes de ser pastora, tenho acompanhado muito. E eu vivi isso aqui em casa. Quando Deus falou que ia fechar, Deus avisou, tá? Que ia fechar a porta do meu marido, ele 3 anos. Durante 3 anos, mesmo ele fazendo biscate, o biscate seria pouco. Quem sustentou a casa foi eu, através de Deus, né? Deus suprindo as nossas necessidades, mas vinha através da minha vida. Então, eu, Márcia, deixo aí uma coisa para se pensar, né? Eu tenho visto muitos, infelizmente, eu acho que deveria pensar mais, eu acho que as pessoas estão muito egoístas, pensando muito em si mesmo. Inclusive, eu ouvi há alguns anos um cara falar assim, Márcia, esse negócio de ficar casado por causa de filho, a gente tem que pensar na gente, caramba, ele não tem noção do quanto a madrasta maltratou os filhos dele, porque ele ia trabalhar, aquela mulher maltratava as crianças fugiam para minha casa para ter um pouco de paz, um pouco, sabe, de carinho, atenção. Eu nem era crente, irmão, eu era nova. Então, eu vejo que são pessoas egoístas que estão pensando só em si mesmo, né? Se separou, arrumou uma amante, destruiu o casamento, não tentou consertar nada, amém? Então eu vejo pessoas egoístas, mas também vejo situações de violência doméstica todos os dias, mulheres, inclusive, que caramba, toda quebrada, quebra braço, quebra perna, olho roxo, de maridos, alguns até cristãos. Então, não vamos entrar nisso, que tudo isso aí também é formação de caráter, isso aí é caráter, né? Como eu disse no outro vídeo, eu vi no filme do House, né, já parou para pensar que isso possa não ser uma falha de caráter, mas o seu caráter, né? Isso tem um lado bom quando você é bom e tem um lado mal quando você é mal. Mas o que está sendo falado aqui é caso haja uma separação, né? Ou caso o marido fique desempregado. Eu tenho visto tanta mulher com filho passando um perrengue. Agora há pouco tempo a menina veio me falar que o marido dela arrumou uma amante e ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Só tem um probleminha. Ela não trabalhava, ela ficava em casa cuidando dos filhos, um dele que já era de outro relacionamento e o deles, né? Ele simplesmente foi embora sem deixar R$1, e sendo que eles moravam de aluguel, tinha luz e água para pagar, né? E ela querendo dinheiro de pensão, ele não dava. Então você vê que ela perdeu o equilíbrio. Quando aquele homem resolveu, porque ele tem esse direito, Deus dá o direito, a gente pode fazer tudo errado a vida inteira. Só naquele grande dia que a gente vai dar conta. É direito. Deus deu o livre-arbítrio, cada um vai exercer o seu, né? Aquele homem foi embora, ela perdeu o chão, né? E eu lidei com o filho dela e eu vi um jovem ótimo, um jovem maravilhoso, né? O João é doido por ele, o João não pode ver ele e fala, lá, o João gosta do cabelo dele, do sorriso dele, sabe? O João é apaixonado por ele, mas quando eu, Márcia, tive algumas conversas com ele, eu vi um jovem ali cheio de mágoa no coração, cheio de ódio pelo pai.
Ele trata todo mundo bem, ele ri, sabe? Brinca, parece que não tá nem aí para as coisas. Vejo muita mão de Deus, mas o coração ainda tá cheio de ódio pelo pai. O que está sendo falado aqui é formação de caráter, né? Melhorando como pai, como mãe, como filho, como avó, né? Eu, Márcia, a pessoa casou, vamos conversar, o marido não quer que a esposa trabalhe, a esposa aceitou isso, beleza. Mas pensar, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Não houve separação no meu caso com o João. Deus falou que ia fechar a porta e fechou a porta. Eu creio que um dia meu marido vai dar o testemunho porque Deus falou que ia fechar a porta, né? Meu marido é meio tímido, ele tem até um canal que eu acho que ele só botou uns 4 vídeos. Aliás, foi eu que botei os vídeos que eu gravei dele. Ele é meio tímido, mas caladão, eu sou mais falante. Deve ser porque eu sou mulher. Tô brincando. E Deus falou que ia fechar a porta e Deus fechou essa porta. E quando Deus fechou, o sustento veio através da minha vida. Então a gente, por não saber o dia da manhã, seria interessante a mulher ter uma renda, talvez não saindo de casa, porque tem esse negócio de cuidar dos filhos. Ninguém vai cuidar dos teus filhos melhor do que você, uma avó, sabe? É você que tem que dar, não é a avó. A avó pensa de um jeito, quem tem que criar seus filhos, quem tem que criar os nossos filhos somos nós mesmos, né? Mas seria interessante ver uma renda, alguma coisa para ganhar dinheiro dentro de casa, ou muitas mulheres estão trabalhando fora, mas que nunca, que tenha sempre nesse trabalhar fora um controle dos filhos, amém? E divisão de casas. Agora a gente vai entrar num assunto que fala sobre divisão de coisas, né? Quando eu passei uma situação com o pai dos meus filhos, eu já falei, eu venho do segundo casamento, né? Eu não era cristã, não tinha a mente que eu tenho hoje. Teve um rapaz aí que eu postei um vídeo meu do YouTube no Facebook, ele botou que eu era maligna, mulher de Satanás, ficou evidente, né? Acho que ele viu pastora e eu sofro agressões quase que diariamente, irmão. E nos ambientes que eu vou por ser pastora, né? Por ser mulher e ser pastora, mas quando eu converso com esses homens fica notório a inveja, eles não conseguem nem disfarçar, né? O homem vem me denigrindo, ele quer ser pastor no meu lugar, mas eu em momento nenhum conseguiria escrever aquelas palavras que ele escreveu ao meu respeito, porque ele viu no meu vídeo que eu vinha do segundo casamento. Primeiro tem que entender que eu não era cristã, nem tinha o pensamento que eu tenho hoje. Isso aqui é uma Márcia moldada, uma Márcia que veio da lama, do monturo, do lixo, que é muito grata a Jesus e que de maneira nenhuma vai voltar e comer lavagem de porcos. Amém? Porque é uma escolha, eu tenho essa escolha. Deus me tira lá do lamaçal, da sujeira, e eu posso sim voltar ao vômito, como o próprio Deus fala, e comer voltar ao vômito de onde Deus me tirou, mas eu não quero não. A minha maior forma de agradecer a Deus é permanecer naquilo que Ele me aprendeu. Ele formou meu caráter, Ele mudou meu caráter, né? E eu passei uma situação com o pai dos meus filhos, quando o Júnior era bebê. Meu filho hoje acho que já está com 29 anos, ele tinha acho que 2 anos, que eu capinando o quintal, quando eu terminei, eu enfiei o pé no prego. E até aí tudo bem, só que daqui a pouco meu dedinho parou de mexer, daqui a pouco eu vi com meu dedo, daqui a pouco quando eu olhei meu pé, eu tava parecendo uma bota, tava inchado o meu pé, uma parte da minha perna tava inchada de você afundar o dedo e ficando vermelho e roxo, e eu não estava conseguindo mais andar. E aí ele chegou, me levaram pro médico às pressas, eu tomei umas antitetânicas, né, e o médico ainda falou que se eu não fosse eu teria perdido a perna, né. Lá no final eu furei o meu pé, já tinha capinado tudo. Já estava saindo, só que embaixo da terra tinha uma madeira, né? E o prego lá podre para cima, eu enfiei bonito. O Antônio teve o maior prazer em puxar meu irmão para mim, que eu não tive coragem. E eu passava muito mal, eu ficava tonta, não sei se por causa dos remédios, eu fiquei muito mal, mal conseguia ficar em pé, a outra perna doía, e eu tinha que fazer mamadeira pro meu filho. E aí nessa situação eu descobri que o pai deles não sabia fazer um mingau. Meu filho com 2 anos ele não sabia fazer uma mamadeira, não sabia trocar uma fralda. E eu passei quase desmaiando, eu me apoiava a mão assim na parede, quase desmaiando.
eu fazia o mingau, a mamadeira do meu filho, quase desmaiando, eu trocava a fralda do meu filho, né? E me esforçando para fazer alguma coisa para comer, passando muito mal, me sentindo muito mal. E assim que eu fiquei boa, a primeira coisa que eu falei foi: vem cá, deixa eu te ensinar. Você bota um leite aqui, tá vendo? Uma colherzinha rasa de maisena, uma colherzinha rasa de açúcar, mexe. Entendeu? Quando você vê que tá assim, meio grossinho, você pega, bota na mamadeira e bota para esfriar. Depois que esfriar, você dá uma sacudidinha assim, né? Porque fica meio durinho e dá para ele beber. Depois ensinei a trocar a fralda. Falei, vem cá. Vamos trocar a fralda. Porque hoje, os casais, as mulheres indo trabalhar fora, a mulher está sobrecarregada. Então a mulher está trabalhando muito do lado de fora e quando chega ainda encontra toda uma situação dentro de casa. Dever, menino, como que eu errei nisso? Eu não sabia. Eu botei meu filho Júnior na escola, eu não sabia que eu tinha ensinado dever de casa para ele. Então a gente tem que ainda chegar em casa do trabalho, pegar o caderno das crianças, olhar o dever, ensinar a criança a fazer o dever de casa, acompanhar como é que foi, perguntar, fazer comida. Então a mulher está sobrecarregada. Então aqui a gente está falando sobre, não tem nada a ver com cultura da morte, genealogia ideologia de gêneros, não, tem a ver com respeito ao próximo, como amar o próximo a si mesmo. É de Deus você ensinar, sim, os meninos a cozinhar, né? Só as meninas que têm que cozinhar. É sim, qual o problema de ensinar a sua filha a trocar uma tomada? Eu sei trocar uma tomada, eu sei trocar um cano. Sim, eu sei. Eu sei resolver um monte de coisa. Eu sei embolsar, já fiz minha calçada. Eu já virei massa, sei virar uma massa. Não tem nenhum problema. Claro que eu não vou dizer para você ensinar a sua filha a virar uma massa. Até dá para ensinar, né? É um serviço pesado, mas dá para ensinar. Eu falo muito com isso. Eu não estou dando essa aula porque meus filhos são perfeitos. Ao contrário. Eu dou essa aula justamente porque meus filhos são imperfeitos. Como eu não tive, né, quem me ensinasse, eu tive que trabalhar cedo, quase não tive tempo para estudar, eu criei meus filhos erradamente. Eu criei eles muito errado. Eu botava comida no prato e dava na mão deles, porque era algo que eu queria que tivessem feito para mim. Minha mãe chegou a fazer, irmão. Quando minha mãe aceitou Jesus como Salvador, todos os demônios bateram em retirada, eu vi quem é que estava atuando na minha família. Deus me deu uma mãe maravilhosa, irmão. Botava comida na minha mão, coisa linda. Mamãe botando comida na mão para os filhos, e eu criei meus filhos assim, né, botando comidinha. Mas compensação, teve uma hora que eu vi que ninguém sabia cozinhar, ninguém quer lavar um prato. Então eu comecei a perceber que eu estava errando muito, e hoje eu estou pagando um alto preço para tentar consertar meus filhos, tu acredita? Porque eu mimei. Então eu estou te ensinando através do meu erro. Ensine sim as meninas a cozinhar, os meninos a cozinhar, lavar um banheiro, fazer as coisas. Vamos criar seres com caráter. Amém? Porque amanhã casa, né? Amanhã casa, a esposa acha que o marido é que tem que fazer e o marido acha que a esposa tem que fazer. E casamentos, por incrível que pareça, eu tenho andado, conversado, escutado muito quantos casamentos estão acabando porque a mulher não cuida da casa, porque o homem não quer trabalhar. Gente, vocês não têm noção. Não é por causa de traição, é por causa de preguiça. Que um acha que o outro tem que fazer, porque mamãe fazia, gente. Casou com quem? Casou com a mãe? Então, meu pai fazia, casou com o pai? Não, casou com outro ser humano que é igualzinho a você e tem que dividir tarefas. Amém? Uma coisa aqui, já para a gente estar fechando essa terceira aula, é ensinar ética aos nossos filhos. Eu costumo dizer aqui na igreja que ética nada mais é do que educação. Porque ao estudar ética, eu comecei a prestar atenção que uma pessoa bem educada pode dizer que é uma pessoa que tem ética. É só uma questão de educação, de respeito ao próximo, de amor ao próximo, né? O mundo diz que é normal as mulheres chegarem atrasadas. E Deus falou que não dá para amar Ele e amar o mundo. Porque se eu amo o mundo, eu desagrado a Deus, né? E se eu agrado a Deus, o mundo também não vai ficar satisfeito. O mundo e Deus são contrários, são opostos. Então, quando o mundo diz que é normal a mulher chegar atrasada, isso não é normal não, irmão. Isso é falta de respeito. É muita falta de respeito, tanto de um homem ou de uma mulher, marcar um horário, chegar atrasado com quem está esperando.
Amém? Independente de ser homem, ser mulher. Se você marcou 8 horas, chega uns 10 minutos para as 8. Amém? Chegue até 8 horas, no máximo 8:05. Ou seja, marcou, seja pontual. Isso é ética, isso é caráter. Amém? Devemos ensinar nossos filhos a ser pontual, a não ser faltoso, irmão. Misericórdia. Essa foi uma semana que eu me aborreci muito com o negócio de falta. Você marca com a pessoa, aí fica lá, a pessoa não chegou atrasado, mas também não chegou adiantado, também não chegou na hora, simplesmente a pessoa não foi. E você deixa. Nossa, foi uma semana difícil, cansei de gente marcar, vamos no monte. Eu nem queria ir no monte, eu gosto de ir no monte sozinha, mas a pessoa, vamos no monte, vamos. Falei, tá, vamos. Aí eu me arrumar, ficar aqui parado esperando. Sou obrigada a acordar mais cedo para poder estar no monte, para dar banho na minha mãezinha, a comida, deixar tudo prontinho, tudo direitinho, minha mãe limpinha, arrumadinha, alimentada, tudo direitinho para eu poder estar no monte algumas horas, nem muitas horas. Então tem que deixar todo um ritual, né? Lavar quintal, que eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, um jabuti, uniforme do meu marido. Então tem que acordar bem cedo para deixar organizar tudo que eu faria no tempo que eu tô no monte. Aí a pessoa falta. Aí a pessoa não vem. Então ensine seu filho a não faltar, a ser pontual, sabe? A palavra do crente fala que assim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Marca com a pessoa, não aparece, né? Diz que vai esperar, não espera. Devemos ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos. Eu tenho visto muito jovem, muito adolescente xingando mais velho. Eu sei que tem velho que só misericórdia. A lei é para ambos. Os velhos têm que respeitar, independente se não tem a ver com idade, de jovem respeitar velho. Tem a ver com ética, tem a ver com caráter. Tanto o velho tem que respeitar o jovem, como os jovens respeitam o velho. Tem velho que é só misericórdia. Para começar, velho, se paquera um jovem, de baixa idade, é pedofilia. E quantos pedófilos tem aí que são velhos, né? Justamente porque são velhos. Então é uma questão de respeito. Mas ensine sim seus filhos a respeitar os mais velhos, ensine a respeitar os mais jovens, ensine seu filho a não fazer bullying, porque bullying parece que não está magoando, mas está sim criando uma raiz de amargura, botando a pessoa para baixo, né? Uma coisa que eu acho que está faltando agora nos ônibus, ensine seus filhos, tá dentro do ônibus sentadinho, irmão, criança fica em pé o dia inteiro, eu sei. Moro em frente com uma praça. Os bichinhos correm pra lá e pra cá o dia inteiro. Joga bola, peteca, pá. Peteca não. Eu comprei, mas eles não quiseram. É só a bola que eles vêm toda hora. Ensina seus filhos a se levantarem para as mulheres grávidas, para os idosos, né? A minha mãe, ela tinha um problema no joelho, mas ela entrava no ônibus, ficava em pé sofrendo de dor, mas não falava com ninguém. Muitas e muitas vezes minha mãe pegou o ônibus lotado, né? E ninguém cedeu o lugar. Eu, grávida, com a barriga enorme, realmente eu não vejo nenhum problema de estar grávida em pé dentro do ônibus, porque eu até faxina eu fazia grávida. Mas realmente a perna incha, e nem toda grávida é igual a outra grávida, né? A perna incha, e às vezes o ônibus ficava apertado, quem passa atrás empurra a barriga que está protegendo o neném contra outra pessoa ou contra um ferro. Então, ensina seus filhos a dar lugar para a grávida. Gente, como tá faltando. Como tá faltando gentileza, cavalheirismo, né? Como tá faltando amor ao próximo, irmão. Devemos ensinar nossos filhos a não mexer nas coisas da igreja, dentro da igreja, nem na casa dos outros, amém? Os nossos filhos têm que saber a diferença, entre estar dentro da igreja, fora da igreja, a diferença de praça. Na praça eu posso correr, dentro da igreja eu não posso correr, dentro da casa dos outros eu não posso correr. Ensine, irmão. As crianças estão muito mal educadas. Como eu tenho visto gente reclamando que os filhos chegam, mexem na televisão, mexem nas coisas, quebram tudo. Gente, eu já tive situação aqui
que enquanto eu estava conversando com a mãe lá fora, até hoje eu fico pensando assim, meu Deus, que eu acho que foi a mais coisa. Eu estava lá fora com minha casa toda apagada, e eu vim até o quarto do meu filho pegar, do meu filho Júnior, pegar alguma coisa, né? E eu estranhei que a luz estava acesa, eu dei de cara com uma criança de 5 anos, a mãe lá fora. A criança nunca tinha entrado na minha casa, ela entrou direto e estava mexendo dentro do guarda-roupa do meu filho. Sendo que meu filho, quando eu falei isso, meu filho ficou desesperado, porque ele tinha guardado um pagamento dele ali, né? Mas graças a Deus o dinheiro estava ali, a criança não coisou, mas para mim foi um impacto. Eu conversando lá fora com uma mãe que nunca tinha vindo na minha casa, no quintal, a criança entrou, eu não vi, entrou por dentro da casa, acendeu a luz do quarto do meu filho, entrou e começou a mexer nas coisas. Então vamos ensinar nossos filhos que é certo, que é errado, amém? Para que amanhã também eles venham ensinar aos nossos netos. Nós queremos um mundo melhor, e um mundo melhor começa por nós. Ensine seus filhos a prestar atenção na palavra. E como é que a gente ensina nossos filhos a prestar atenção na palavra? Às vezes a gente vai com as crianças para a igreja, os adultos estão todos conversando, dando palavra para cá, e depois dando pancada nas crianças ficam quietas. Ensine seu filho a prestar atenção na palavra, amém? Já falei de palavra torpe, né? O que é a palavra torpe? Se você puder falar essa palavra diante de um juiz, ele não te mandar prender, meus jovens aqui da igreja, eles, quando alguém pergunta que é a palavra torpe, eles falam exatamente isso. De tanto que eu falei, já está decorado, eles vão ensinando. Para você ver, né? Eu preguei um dia ensinando, dei aula de curso de casais e família para alguns jovens, adaptei a aula para eles, né? Que eles quiseram. E hoje eu escuto eles repetindo para outros jovens quando perguntam: o que é a palavra torpe? Eu escuto eles falando. É uma palavra que, se você puder repetir diante de um juiz e ele não mandar te prender, então essa palavra é boa. Agora, se mandar te prender, é uma palavra torpe, né? E o mais interessante é que os crentes têm escutado muito crente falando besteira, falando palavra torpe, que para mim são palavrões, mas quando vão para um tribunal, para algum julgamento, nossa, bota melhor roupa, né? Sapato alto, sapato engraxado, o linguajar ótimo, mas diante de Deus, que isso, irmão Márcio? Mas eu nem estou na igreja. Epa, deixa eu te contar um segredo. Deus é 24 horas. Quando a gente entra no banheiro para fazer as nossas necessidades, adivinha quem entra junto? Eu falei isso e os jovens ficaram horrorizados, mas a verdade é que não há um canto sequer no mundo, nem nos céus, nem na terra, nem em canto nenhum, que possamos nos esconder de Deus. Então ele tudo vê, ele tudo ouve. Minha mãe tá tossindo, deixa eu dar uma olhadinha. Quem tem suas mães que cuide, né? Deus tudo vê, Deus tudo ouve. Ele é justo e age, amém? Respeitar as pessoas na fila do supermercado, do banco. Irmão, uma coisa que me dói a alma, que eu acho que o crente acaba sujando o evangelho. Aí, quem não é crente pensa que todo crente é igual, né? É comum, tá? A gente tá no mercado, aí vem a irmãzinha, às vezes do roupão, irmão, que eu fico olhando como se roupão dissesse alguma coisa. Aí vê o outro crente, irmão fulano, irmão cicrano. Aí, em vez de ficar lá no final da fila, vai passando as comprinhas dela lá pra frente. Que vergonha, mano. A Bíblia não fala para não fazer isso, não. Onde que tá isso? Onde que tá isso? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é que gosta disso? Deus fala para ser justo. Ih, irmão, tem um monte de passagem que eu entendo que eu não posso pular a fila, né? Nem eu chamar lá de trás, vem para cá, fulano, fica aqui, né? Então, ensine seus filhos a respeitar a fila, amém? Nós vamos ter um mundo muito melhor. O mundo tá assim, às vezes a culpa, bota a culpa no presidente, bota a culpa no governador, mas quem tá dentro do supermercado não é o presidente, não é o governador, são pessoas como eu e você. E aí o mundo melhor começa no supermercado, na fila do banco, né? E sempre lembrando que Jesus está voltando e os últimos serão os primeiros. Então, às vezes, vale a pena ficar no final da fila, amém? Em Provérbios, capítulo 3, 11, está escrito assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor,
nem te enoje da sua repreensão. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Não tenha nojo quando Deus corrigir, não fique revoltado quando Deus falar que está errado. É para o nosso bem. Deus nos corrige porque nos ama, porque um pai, quando ama um filho, ele corrige o filho. Agora, quando ele não ama, ele deixa a polícia corrigir com cacetete, ele deixa os outros corrigir com pedaço de pau, com facada, com a base de tiro. Então a gente corrige o nosso filho para ser cidadão no céu. Quem vai morar no céu? Quem vai morar? Deus fala que vai morar aquele que foi justo, aquele que obedece às leis. Isso aqui são coisas bobas, mas são as leis de Deus, amém? Criar filho é complicado, porque eles são diferentes, mas nós vamos dar conta deles a Deus, amém? Os filhos, eles são heranças do Senhor. Nós vamos dar conta de cada um. Se criamos ou não criamos, nós vamos dar conta. Se educamos ou não educamos, nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta de cada um. Não fique chateado com a aula toda baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Nosso Deus, ele criou o jardim do Éden, ele fez tudo, ele fez as árvores, tudo ele supervisionou. Depois você lê lá em Gênesis, que você vai perceber Deus criando o mundo e depois ele falava, é bom, é bom, é bom. E depois que ele viu que é bom, que as árvores com fruta é bom, a terra é bom, os céus é bom, o mar, água limpinha, não existia poluição, tudo certinho, tinha controle de natalidade, né? Os leões comiam palha junto com a ovelha, ninguém comia ninguém, ninguém matava ninguém, não existia inveja, mentira, traição, não existia nada, ninguém querendo dar banda e ninguém passar. Depois que Deus viu que tudo era bom, perfeito, que não tinha nada dessa sujeirada, aí ele fez o homem e colocou o homem nesse lugar que se chama paraíso. Então, não rejeite a correção de Deus, porque o paraíso, ele ainda existe. E nós vamos voltar para lá. Amém? Então, vamos nos preparar. Vale a pena nos capacitarmos a nós e nossos filhos para ser os futuros cidadãos do céu, porque tem um novo paraíso nos esperando. Deus não ficou, tô tão chateado, eu não consegui. Ai, meu Deus, eu não consegui, eu fiz um mundo perfeito, vamos falar de tudo. Deus falando com ele mesmo, né? Meu Deus. Não consigo ver Deus fazendo isso. Ou seja, existe um mundo melhor, perfeito. E nós estamos nos melhorando para morar nesse mundo. Melhorando os nossos filhos. Porque a gente vai falar, mas quer que nossos filhos lá também, né? Nossos netos também. Amém? Essa é a terceira aula do curso de Casais e Família. Número 14, melhorando como pais e filhos. Vai ter mais uma aula porque esse assunto é bem extenso. Amém?